Fala pessoal, tudo certo com vocês? Aqui quem fala então é o professor Nicolas Negri. Eu estou dando aula de estradas na Unifavest e vamos dar sequência nessas nossas videoaulas, né, nesse período de quarentena. Hoje eu vou falar então sobre o estaqueamento de uma rodovia. Então um exemplo prático, né, de calcular todos os elementos que a gente viu no vídeo passado. Quem ainda não assistiu o vídeo passado, então pode procurar no canal ali, tá, sobre curvas circulares simples. E aqui eu trago para vocês um exemplo prático, né, onde eu tenho duas poligonais, né, duas retas, digamos assim, que tá esse traçado passando em determinado trecho, né, um relevo. E eu preciso então calcular uma curva, né, para unir essas duas poligonais. Logicamente eu preciso fornecer alguns dados para vocês, né. Deixa eu já colocar aqui os dados, ó. Vamos lá, aqui, essa extensão para cota e aqui. Então aqui, ó, esses são os dados que eu fornecerei para vocês, por exemplo, num exercício de uma prova, né, para vocês calcularem. Então, se eu peço para calcular todos os elementos, inclusive as estacas dessa minha rodovia, eu preciso fornecer a velocidade diretriz para vocês verem se o raio é compatível, né? Dê uma olhadinha na aula passada lá quando eu falo sobre isso. Porque determinados trechos pode ser uma curva de transição, não uma curva circular simples. Neste caso aqui vai ser circular simples porque a gente está estudando curva circular simples. A corda base 20 metros e o estaqueamento da minha rodovia a cada 20 metros. Raio de curvatura 320 metros. Eu tenho uma poligonal de 350 metros, outra poligonal de 530 metros e aqui uma deflexão, né, um ângulo de deflexão de 48 graus, 30 minutos e 0 segundos. Então esses são os elementos, né, os dados que vocês precisam para calcular todos os pontos dessa minha curva. Quais seriam esses pontos? Na verdade aqui, ó, vamos colocar a layer dos pontos, que seriam... outra coisa, desculpa. Esse ponto inicial aqui, né, se eu não fornecer ele é 0, mas neste caso aqui eu forneci para vocês, então eu sei que esse ponto inicial da minha rodovia, ele está na estaca 12 mais 9,8 metros. Tá? Então quer dizer que eu tenho antes desse trecho aqui 12 estacas mais 9,8 metros é este ponto aqui. Por que mais 9,8? Porque eu não cheguei a 13 estacas. Para chegar na estaca 13, eu precisaria ter 20 metros, né? Tive só mais 9,8, né? Então, a forma decimal de tratar em estacas em pavimentação, em rodovias, é dessa forma aqui. Os cálculos que eu preciso fazer para essa minha curva é para justamente chegar no ponto PC, PI, que é o ponto de interseção, e PT, né? Eu preciso calcular esses pontos aqui. Primeiro, eu preciso saber onde está localizado o meu ponto PC, onde está localizado o meu ponto PT. Isso através dos cálculos da aula passada, né? O ponto PC, ele vai estar descontando a distância da tangente aqui, que é o primeiro passo para calcular, né? Então lá a gente vê a fórmula da tangente externa, calculo quanto que vale essa tangente externa, eu sei onde está o ponto PC. Com isso eu já consigo traçar neste vão aqui o meu desenvolvimento da curva, que eu preciso calcular também, né? Então calcula todos os dados lá. Aqui, ó, tirar um pouco do zoom. Calculando todos os dados da aula passada, através das fórmulas da aula passada, né, que são esses dados aqui. Ó. Já coloquei a resposta para vocês, para não ter que estar calculando e ficar um vídeo muito extenso. A tangente externa igual a 144,15. Vamos acionar aqui a tangente externa. Então, tangente externa é esses pontos, essas retas em azul aqui, né? Essa tangente externa, outra tangente externa aqui. 144 é o comprimento delas, de cada uma dessas. Até se eu clicar aqui, ó, 144,15, né? No AutoCAD ele já me fornece, sem eu precisar calcular, porque eu já coloquei um arco, né, com raio de 320 aqui no meio deles. Espaçamento 30,97. O espaçamento, então, é a distância que eu tenho em linha reta. Entre meu ponto de interseção e o ponto mais elevado do desenvolvimento, né? Então, se eu clicar aqui, ó, 30,969, né, 97. Então, exatamente o que a gente encontrou, que nós calculamos. O grau da curva e a deflexão por metro, tá? Esses são os itens que eu preciso calcular, os elementos que eu preciso calcular. Vamos para a parte do estaqueamento, então. O estaqueamento é o tema dessa videoaula, né? Ensinar vocês a calcularem as estacas dessa rodovia para delimitar, né, para ter o posicionamento correto, né, de cada um desses pontos, né, para conseguir fazer esse meu traçado.
Calculando as estacas. Deixa eu abrir aqui para facilitar o bloco de notas, para eu ir escrevendo, né, enquanto vocês vão acompanhando. Então, eu já informei para vocês que eu tenho aqui um ponto de partida, né? Por mais que minha rodovia ela não inicie aqui, né, eu tenho aqui 12 estacas e 9,8 metros, né, antes desse ponto aqui, foi o ponto informado, o ponto conhecido. Quer dizer o quê? Que neste ponto aqui, neste ponto conhecido, né, eu tenho 12 estacas mais 9,8 metros. Né? Essas 12 estacas aqui, eu já informei cada estaca, né, o estacamento da minha rodovia de 20 em 20. Então, eu preciso saber quanto que vale esse ponto aqui em metros. Né? No caso, se eu tenho 12 estacas e cada estaca tem 20 metros, eu já sei que eu tenho, né, 240 metros até esse ponto, mais o decimal, né, 9,8. Então, eu já sei que essa minha estaca aqui, ela tem, né, 249,8 metros. Então, esse valor aqui, ó, é o que eu tenho de trecho antes desse ponto. Então, anterior a esse ponto, eu tenho quase 250 metros. Esse 249,8 é exatamente nesse ponto. Para eu calcular o ponto de interseção, por exemplo, a estaca do meu ponto de interseção, meu PI, eu preciso fazer o quê? Vocês concordam comigo que se eu tenho até aqui 249,8, eu somo esses 350, eu chego lá no meu PI. Então, aqui eu vou ter que somar 350 metros. Vou chegar a um valor de 599,8 metros. Este aqui é o valor que eu tenho do PI. Tá, professor, mas isso aqui eu coloco lá que o PI vale 599 estacas? Não. Isso aqui eu cheguei em metros, né? Esse é o detalhe. Agora eu vou calcular então a estaca do PI, né? Porque eu sei que a estaca desse PI é lá 599,8 metros. Primeiro passo é eu dividir esse valor, né? Eu sei que toda a minha rodovia até esse ponto aqui tem essa distância, então eu vou dividir essa distância aí por 20, né? Para saber quantas estacas eu tenho nesse intervalo aí, né? Então, 599,8 dividido por 20 aqui, ó, eu chego num valor de 29,99 estacas. Então, quer dizer que lá nesse ponto PI eu vou colocar 29,99? Não, porque as estacas ela não é decimal, a estaca é um valor inteiro. Né? Então, como que eu vou fazer? Eu pego este número inteiro e eu já sei que o meu ponto PI, eu posso já colocar direto aqui, ó, que o PI ele é igual estaca 29, são 29 estacas inteiras, né, que eu calculei aqui, ó. Quase deu 30 estacas, né? Então é 29 mais um pouco. Eu não posso colocar também mais 99 metros, porque não é coerente, né? Até porque 99 metros dá quase 5 estacas a mais. Não posso colocar mais 0,99, não é assim que faz. Como que eu calculo? Simples, ó. O inteiro eu pego. O decimal que sobrou aqui, ó, esse ponto 99, 0,99, eu multiplico por 20 para devolver para o valor em metros. Então, eu multiplico por 20, eu chego a um valor de 19,8 metros. Então, o meu ponto de interseção é na estaca 29 mais 19,8 metros. Calculado o ponto de interseção. Talvez eu falei um pouco rápido para fazer o vídeo ficar mais curto, mas vocês têm aí a função do pause, do stop aí, vão parando e vendo ponto a ponto, né, para ver de onde está saindo os valores, tá ok? Vamos calcular o próximo ponto, então, que eu acho mais fácil a gente calcular a nossa estaca PC agora. Tudo isso é questão de observação, né? Por exemplo, para calcular a nossa estaca PC, eu posso observar que essa minha estaca PC pode ser o ponto de interseção, essa estaca que eu já calculei aqui, ó, menos esse valor da tangente, que é esse que está em azul aqui, né? Que eu já conheço, 144,15 metros. Então, essa é uma alternativa que eu tenho. Posso pegar também o ponto A, que eu já conheço, mais o 350 menos o valor da minha tangente, 144. Ou seja, eu vou estar somando com esse ponto A esse valor aqui, ó, do A até o PC. Pode ser também.
Nesse caso aqui, vamos fazer a estaca PI, que eu já tenho, já calculei, menos a tangente externa. Ou seja, para calcular o PC, o PI eu já descobri, eu vou colocar ele em metros, tá? Facilita, para não ter que estar convertendo de novo aqui, ó, mas eu posso converter de novo. Ó. Estaca 29, que é o PI é a estaca 29, mais 19,8. Então eu posso fazer 29 vezes 20, né? Que é o metros que eu tenho em cada uma das estacas, mais 19,8. Vai me trazer esse mesmo valor aqui. Então eu vou colocar ele direto, ó, 599,8 metros menos 144,15, que é este valor aqui da tangente externa. Né? Então, eu estou diminuindo desse ponto que eu tenho até aqui, menos isso, para voltar para o ponto PC. Igual a 455,65 metros. Então, o meu ponto PC, meu ponto de curva, né, ele está a 455,65 metros do ponto inicial da minha rodovia. 455,65 dividido por 20, que é o processo que eu tenho que fazer para ver quantas estacas eu tenho nesse trecho aqui, né? Eu divido pelo comprimento das estacas, eu chego a um valor de 22,7825. Tá, isso aqui é importante, pessoal, colocar todas as casas, tá? Por que todas as casas? Porque lembra que eu já cheguei nesse ponto 22 estacas. Aqui, ó. Esse é o valor inteiro que eu vou ter que adotar, né? Então, para o meu PC, estacas 22. Mais uma fração. A fração é o que eu vou utilizar aqui o número inteiro, né? O número decimal, desculpa. 0,7825. Então, todas as casas decimais aqui, ó, porque senão dá diferença. Vezes 20 metros, né? Que é a distância que eu tenho por estaca. Calculando isso, eu vou chegar a um valor de 15,65 metros. Então, este valor de 15,65 é o que vai aqui, ó. 22 estacas mais 15,65 metros. Calculei o PC também. Por final, vou calcular o ponto de tangência, o ponto PT. Esse ponto PT, vocês podem me perguntar, professor, eu posso pegar o ponto PI, somar com essa tangente? Não, pessoal. Por que eu não posso? Porque eu preciso ir pela curva. Tá? Então, eu preciso seguir o desenvolvimento dessa minha curva. O único ponto fora da curva que a gente chama é o ponto de interseção. Porque é óbvio que eu preciso sair da curva, né, para chegar nele. Mas eu continuo todos os elementos através da minha curva. Para calcular o próximo ponto lá no final, se eu tiver mais uma curva que a gente vai ver aqui no final desse vídeo, eu preciso seguir o desenvolvimento dessa minha curva. Eu não posso ir por fora. Tá? O único que eu posso ir por fora é para esse primeiro PI. Lá para um próximo PI também eu dou a sequência por fora, mas depois eu volto para fazer pela curva e por aí vai. Então vamos lá calcular o nosso último ponto, que é o ponto de tangência, o PT. O PT, neste caso aqui, eu posso pegar o ponto PC, devo, né, pegar o ponto PC e somar com o desenvolvimento, que é essa linha em verde aqui, ó, esse arco de círculo. Se eu somar então com desenvolvimento, eu vou chegar na distância que eu tenho até PT. Vamos lá, ó. PT ele vai ser igual ao PC, que eu já tenho aqui, ó, 455,65, ou 22 estacas mais 15,65, né? Converto para metros, que vai chegar no mesmo valor. 0,65. Mais o desenvolvimento, que é 270,88 metros aqui, ó, calculado já. Essa é a importância de calcular esses elementos. 270,88 metros. Chego a um valor de 726,53, já calculei antes isso aqui. Na verdade, esqueci de conferir também, não sei se está certo, mas espero que esteja. Essa é a distância, então, que eu tenho da minha rodovia até o ponto PT. Agora, eu faço o mesmo procedimento dos outros passos, divido 726,53 que eu encontrei por 20 estacas. Chego a um valor de 36,3265 estacas. Aqui, vamos lá,
já sei também, então, que meu ponto PT, ele está na estaca 36, que é o número inteiro que eu encontrei aqui, mais o decimal, que não é só jogar o 32,65, né? Eu preciso calcular ele. Então, esse 0,3265 eu multiplico por 20 para fazer o processo inverso e chegar a um valor de 6,53 metros, tá? Esse aqui é o valor, vou fazer assim para ficar tudo na mesma linha, decimal que eu tenho nessa estaca, 6,53 metros. Calculado o ponto PT também. Tá? Então não tem erro, né? É mais observação para ver o que eu tenho que somar, o que eu tenho que descontar. O ponto PT eu tenho que ir pela curva, não posso ir por fora, né? E por aí vai. Outro ponto interessante, talvez, é que eu não tenho uma fórmula certa, né? Por exemplo, se eu continuasse a minha rodovia, até eu fiz um exemplo para vocês aqui, a continuação. Digamos que eu tenho aqui mais uma outra curva, tá? Em determinado ponto. Aqui eu vou ter um PC, aqui eu vou ter um PI, aqui eu vou ter um outro PT, né? PC2, PI2, PT2. A fórmula para calcular esse PC não vai ser a mesma para calcular aquele. Por quê? Porque aqui eu já tenho um outro ponto, que é o PT anterior. Ou seja, para eu calcular esse meu ponto aqui, esse novo, o que eu preciso fazer? Eu posso... eu já sei qual que é o valor desse ponto PT, eu preciso somar essa distância aqui, ó, até chegar no ponto PC2. Então eu tenho que somar essa distância, que eu não sei qual que é essa distância. Eu tenho só a inteira aqui, ó, 530. Porém, quando eu calculei os elementos dessa curva, eu calculei o primeiro passo, que é a tangente externa 2. Da mesma forma que eu calculei a tangente externa dessa minha curva 1, eu calculei para 2. Então eu sei esse valor aqui. Sabendo esse valor, eu consigo deduzir que o meu ponto PC2 vai ser o ponto PT que eu já sei, mais 530, né, que é essa distância total, menos esse trecho, que é a tangente 1, menos esse trecho, que é a tangente 2. Ou seja, eu estou somando com PT só esse trecho intermediário. Tá? Talvez para facilitar para vocês, resumindo, eu tenho meu ponto PT, eu preciso somar essa distância aqui. Primeiro vamos descobrir quanto que ela vale. Ela vale o 530 menos a tangente 1, 144,15, menos a tangente 2, que é o valor que eu calculei para a minha segunda curva. Vou chegar a um valor intermediário aqui. Somo com PT, é o valor que eu tenho para o meu ponto C, né, meu ponto de curva 2. Então não tem erro, aqui eu dou sequência. Para a curva de transição, quando a gente for ver, a diferença é que a gente vai ter mais pontos, né? Vamos ter mais um ponto aqui e mais um ponto aqui. Mas o processo é o mesmo, eu vou somando, vou pela curva até chegar nesse ponto, somo mais um pouco até chegar nesse, somo mais um pouco até chegar nesse. E o ponto de interseção eu posso dar essa sequência na parte externa, tá? Depois eu volto para calcular os demais pontos. Seria isso, pessoal. Espero que tenham aprendido. Estou deixando no Unimestre, lá na produção acadêmica, então, essa mesma atividade para vocês calcularem e me encaminharem, tá? Com todos os cálculos. Pode escanear e colocar mandar para um PDF ou tirar fotos, né? Colocar no Word, salvar em PDF e me encaminhar também, que vai ser a produção dessa semana. Aproveita então para praticar, até porque na primeira semana de maio a gente vai ter uma provinha e provavelmente cai uma questão muito parecida com essa, e também a parte teórica que a gente viu até o momento. Beleza? Abraço para vocês, continuem se cuidando, até mais.